O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham desde casa, pelo YouTube ou pela Rádio América, nós celebramos esta festa tão importante para a Igreja, que é a festa de Pentecostes. Esta palavra significa 50 dias, porque nós de fato estamos há 50 dias depois da festa da Páscoa. Os judeus, nossos irmãos, possuem 3 grandes festas: a festa da Páscoa, a festa das tendas e a festa da colheita ou das colheitas, também conhecida como festa das 7 semanas, que é esta festa de Pentecostes. Originalmente, esta festa tinha um sentido agrícola. Os judeus celebravam as colheitas, os frutos que recebiam e caminhavam rumo a Jerusalém para oferecer estes primeiros frutos em gratidão a Deus. Festa das semanas, porque 7 semanas após a Páscoa, em plena primavera, lá, enquanto aqui é outono, eles faziam essa peregrinação. Depois, esta festa perdeu esse sentido originalmente agrícola e passou a significar o dom de Deus, que era a lei, a Torá, que Deus tinha entregue ao povo no Monte Sinai, nas mãos de Moisés. A lei de Deus é o dom supremo para os judeus e é por meio dela que eles orientam a vida de acordo com a vontade do Senhor. Celebrando a lei, eles celebram este dom. É do engenho do evangelista Lucas colocar a festa de Pentecostes, que celebra o dom do Espírito Santo, coincidindo justamente com esta festa que celebra a lei judaica. Lucas é, por certo, um evangelista muito didático. Depois de 40 dias da Páscoa, nós celebramos a Ascensão e, depois de mais 10 dias, esta festa de Pentecostes. O que Lucas quer dizer com essa didática e com esta catequese? É que não é mais a lei, a Torá, o dom supremo de Deus. O dom supremo de Deus é Ele mesmo. É Ele quem se dá. E, dando o seu Espírito, permanece no meio de nós.
É por isso que na catequese lucana faz muito sentido que a festa de Pentecostes ou a efusão do Espírito Santo seja justamente neste dia em que os judeus celebravam a lei. O nosso dom é o próprio Deus que se entrega por nós. O seu Espírito é o dom. Geralmente nós dizemos que o Espírito Santo oferece 7 dons, mas na realidade, biblicamente, é o próprio Espírito de Deus o dom, que aparece de 7 formas no meio de nós. Inclusive, quando celebramos a Crisma, o ministro que realiza o sinal sobre a fronte daqueles que são crismados, diz exatamente estas palavras: receba por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. A primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, traduz bem todo esse engenho catequético. Os discípulos estão reunidos e Maria está no meio deles, segundo uma iconografia que perdura até hoje. É no meio desses discípulos, com a primeira discípula, que um vento forte quebra o silêncio e línguas de fogo descem sobre eles. Vento e fogo. Se nós abrirmos o Antigo Testamento, nós vamos ver várias teofanias, que são aparições de Deus, manifestações de Deus, acompanhadas destes sinais, vento e fogo. Mas nós podemos também acompanhar os padres da igreja e como eles simbolizam estes sinais. Vento, porque sopra aonde quer. Vento que é inapreensível, não pode ser dominado pelas nossas mãos. Fogo, porque ilumina, aquece e transforma. Línguas de fogo sobre a comunidade. E é a partir destas línguas que os discípulos conseguem comunicar a mensagem do Evangelho, cada qual em seu idioma, e são compreendidos. Compreensão. Fazer o Evangelho chegar aos ouvidos e cair no coração. Lembremos-nos que compreensão, tanto em Lucas quanto em João, não tem nada a ver com uma compreensão simplesmente mental, intelectual. Essa compreensão é compreensão do coração. Os discípulos conseguem traduzir a mensagem de Jesus Cristo. Existe uma linguagem universal? Se ela existe, nós podemos chamá-la de amor. A mensagem, a língua universal é certamente o amor, compreendida por todos os povos e por todas as nações. O Espírito Santo supera a Babel antiga. Todos nós sabemos que a Torre de Babel foi o projeto da arrogância humana, e neste projeto da arrogância humana, os povos ficaram confusos, não se compreendiam, as línguas não eram compartilhadas, ao invés de compreensão havia caos. Agora o Espírito que desce sobre os discípulos como línguas de fogo ajuda a superar esse caos antigo em nome do diálogo que une, do diálogo que supera as diferenças. Talvez então nós tenhamos que compreender cada vez mais o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o vento que sopra onde quer, imanipulável, que não pode ser dominado pelas nossas mãos, nem sequer pela nossa religião cristã católica, que não pode ser trancafiado numa gaiola, nem entre as 4 paredes dos nossos templos, mas é o Espírito que no meio de nós age, que nos transforma, que nos carrega e transforma como vento e como fogo.
e é um espírito que gera diálogo. Certamente, nosso mundo é marcado pela diferença. A diferença não é ruim, a diferença é também um dom. Deus não fez seres humanos como em linha de produção, todos segundo um modelo, um formato e um padrão idênticos. Deus nos fez diferentes. Nós somos diferentes individualmente, nós somos diferentes culturalmente, nós somos diferentes nas nossas identidades. Mas se a diferença significa isolamento, separação, significa individualismo, significa o caos e a ausência de diálogo, nós não somos movidos pelo Espírito. O Espírito gera o oposto disso tudo, gera o diálogo, a compreensão enriquecedora. A partir desta compreensão, aqueles que entram nos polos do diálogo saem mais enriquecidos. Ninguém tem a posse da verdade, mas alcançam cada vez mais o mais verdadeiro, o mais belo e o mais justo quando entram no diálogo com o desejo de crescerem. Que bom seria se entre nós cristãos, justamente quando nós celebramos a unidade dos mesmos, fosse isso a nossa realidade. A realidade do diálogo enriquecedor. Não do diálogo entre partes desiguais, onde um é superior e o outro é inferior. Porque isso, por certo, não é diálogo. Não o diálogo em que uns têm a posse da verdade e outros precisam apenas ser convencidos. Isso também não é diálogo. Mas não só diálogo dentro da religião cristã, mas diálogo entre as religiões. Pois Deus tem diversas formas de agir e diversas formas de salvar e diversas formas de encontrar o ser humano. E se nós fôssemos capazes de diálogo, nós também sairíamos do nosso ensimesmamento. Lucas é catequético. João, por mais que seja um evangelho teológico, parece ser mais realista, fazendo todos os acontecimentos pós-pascais serem simultâneos. Na cruz está a glória e está a entrega do Espírito Santo. Jesus entregou o Espírito no alto da cruz, no Evangelho de João. E isso não se refere à expiração, como nos outros evangelhos, ao último suspiro. Se refere à entrega do Espírito Santo para os discípulos. Lembremos-nos que aos pés da cruz estão a mãe de Jesus e o discípulo amado, que representa a comunidade cristã. Eles recebem o Espírito. E então nós vemos acontecer tudo muito junto. Cruz, ressurreição e Pentecostes. Mas João também narra um outro evento. No mesmo dia da ressurreição, Jesus aparece para os discípulos. Nós ouvimos esse evangelho já na Páscoa. Quando nós ouvimos esse evangelho, o mesmo evangelho, nós ouvimos bem que Jesus se coloca no meio dos discípulos que estavam fechados por causa do medo. Aqui está o realismo de João. Como é que os discípulos, aterrorizados com a morte do Mestre, poderiam anunciar a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, e anunciar tudo aquilo que ele lhes ensinou se estavam tomados pelo medo? Como é que poderiam ficar fechados por 50 dias, para só então poder sair para a missão? Por isso, neste sentido, o Evangelho de João parece ser realista. Mas também o projeto de João é uma catequese. João quer se afastar de todos os esquemas judaicos. E por isso, tudo em seu evangelho acontece diferentemente do calendário judaico. Aqui, na festa de Pentecostes, nós escutamos esse evangelho do Jesus que se coloca no meio.
Que outra coisa faz o Espírito Santo de Deus senão nos recordar a centralidade de Jesus Cristo? Nossa fé corre o gravíssimo risco de se encher de penduricalhos, de ir para as extremidades e esquecer o centro. Nossa fé corre o gravíssimo risco de começar a ouvir outras teorias, filosofias, teologias e esquecer o seu centro, que é Cristo. Nossa igreja corre o risco de ensimesmar-se e esquecer que o modelo que ela deve seguir é Jesus e que ela não é um fim em si mesma, mas é um meio para fazer todos encontrarem-se com este Cristo. Cristo se coloca no meio dos discípulos e oferece o dom da paz. O dom da paz é o primeiro dom do ressuscitado, mas paz aqui não significa tranquilidade, nem aquela tranquilidade de cemitérios, tampouco. Paz significa liberdade, significa vida plena, conforme o sentido hebraico da palavra shalom. O Espírito Santo também é Espírito da paz. O Espírito Santo também quer nos conduzir para a paz de Jesus Cristo, que é liberdade e que é vida plena. Mas não há paz sem a construção da justiça. Não haverá paz se a gente não se recordar quem é o centro, Jesus Cristo, e não se recordar de sua vida. Não há paz sem a defesa de direitos. Não há paz diante de neofascismos e símbolos neonazistas que quebram completamente com qualquer possibilidade do diálogo, da compreensão mútua e do enriquecimento mútuo. Ora, só há paz quando a gente constrói a justiça. E a justiça no Evangelho é ajustar-se àquilo que Jesus foi. É por isso que depois de soprar sobre os discípulos, Jesus mostra as suas mãos e o seu lado. O que são as mãos de Jesus? São as mãos que tocaram os leprosos, são as mãos que se estenderam para os caídos, são as mãos que apontaram para aquilo que era injusto. Estas mãos, o Espírito de Jesus quer nos recordá-las, quer nos recordar o que elas fizeram para que nós façamos iguais a Ele. O Espírito também nos aponta para o lado de Jesus. O que é o lado de Jesus transpassado, senão a entrega de sua vida e o esgotamento total de sua existência em serviço dos outros? Se é isto o lado de Jesus, o Espírito quer também nos conduzir para este lado. Quer também nos fazer configurarmos-nos a esta realidade, a realidade da entrega, do serviço total da nossa vida aos outros. Não é à toa que a equipe de ornamentação, muito bem pensado, colocou aqui sobre o menorá com as 7 velas, a jarra e a bacia, símbolos do serviço. Jesus lavou os pés de seus discípulos. Esta vida entregue é a vida que nós devemos assumir e o Espírito trabalha para que a gente se configure a este modelo que é Jesus Cristo. O sopro. Jesus sopra sobre os discípulos. Lembremos-nos de Gênesis, quando Deus mesmo sopra sobre o homem, vindo do pó, e insufla nele a vida. Lembremos-nos do Êxodo, quando uma forte ventania sopra sobre o mar e o abre em 2 colunas, permitindo que o povo passe a pé enxuto. Agora é Jesus que sopra este sopro novo, que nos recria como Deus nos criou no Gênesis e que nos liberta como Deus nos libertou no Êxodo. O Espírito é o sopro de vida nova, de vida recriada. E
Quando Jesus diz, recebei o Espírito Santo, ele cumpre finalmente a sua promessa, não vos deixarei órfãos. Quantas vezes a gente escutou isso na Páscoa? Quantas vezes, nas semanas em que meditávamos os evangelhos pascais, escutávamos Jesus dizer, na Santa Ceia, eu não vos deixarei órfãos. Vou para o meu Pai, mas enviarei sobre vós outro Consolador. Aqui está o cumprimento da promessa. Jesus não nos deixa órfãos. É essa a outra missão do Espírito Santo. Lembrar o que nós somos. Nós somos filhos. O Espírito Santo não é só aquele que permite dizermos que Jesus é Senhor, como atestou a segunda leitura. O Espírito Santo é aquele que permite chamar Deus de Abá, Paizinho. É Ele que reza no mais íntimo de nós. Quando nós rezamos, Deus que está em nós se dirige a Deus Pai. O Espírito Santo é este sopro, este inquilino sagrado que mora no mais íntimo de nós e que nos transfigura no rosto de Jesus. E que nos permite chamar Deus de Pai e sentirmos-nos filhos. Sentir-se filho, assumir a dignidade de filho e agir como o filho agiu, com as mesmas mãos, com o mesmo lado transpassado. Por fim, este Espírito Santo é Espírito do perdão. Da mesma forma como as chagas já não doem, como as chagas já não simbolizam a dor da cruz, mas a misericórdia de Deus por nós, Ele que levantou o seu Filho dos mortos, nós também somos chamados a transfigurar as dores do mundo, onde a discórdia levar à união, sermos sinais da reconciliação de Deus com o mundo. Então, não nos enganemos. Quando o texto diz, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos, nós não estamos recebendo aqui nenhum tipo de poder para dizer o que é pecado e o que não é. Nós não estamos recebendo nenhum tipo de poder para dizer, isso será perdoado e isso não será. Se por alguma vez a igreja compreendeu este mandamento de Jesus como um poder, ela se enganou profundamente. Aqui está uma responsabilidade da igreja, a responsabilidade de manifestar a misericórdia de Deus a todos. Se ela não faz isso, ela se omite. E é isso que significa dizer, a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Que a nossa igreja, portanto, seja sinal da misericórdia, de uma misericórdia que sai em campanha, de uma misericórdia que vai aos quatro cantos do mundo, curando e cuidando de nossos irmãos mais chagados, para que suas chagas também sejam transformadas. Peçamos ao Espírito de Jesus que venha sempre em nosso auxílio, que venha sempre em nosso socorro. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Amém.